Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à continuidade das palestras do Série Facamp, com o famoso quadro Conversas de Carreira, tornando-se um internacionalista. Eu sou Pamela Garrido, aluna do 5º ano de Relações Internacionais, o 5º ECO, e estagiária do SERI, o Centro de Estudos e Pesquisas em Relações Internacionais da Facamp. E gostaria de lembrar que este evento está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado no canal do YouTube do Série Facamp. Então, não deixe de seguir o nosso canal e curtir nosso conteúdo. Sob a coordenação do curso de Relações Internacionais, o Série Facamp promove diversas atividades de estudos e pesquisa na área, que são desenvolvidas pelos alunos membros do SERI com acompanhamento dos professores. Por meio dessas atividades, o SERI oferece uma outra visão acerca do curso de Relações Internacionais, complementando a formação dos alunos de modo diferenciado, devido à associação dos estudos acadêmicos com a prática profissional. É justamente tratando dessa prática profissional que hoje trouxemos o retorno das palestras sobre carreira sobre relações internacionais, em relações internacionais, perdão. O tópico de hoje é sobre a área de Policy e Advocacy, que envolve criação de políticas e defesa de interesses. Tenho o prazer de anunciar e apresentar, então, nossa ilustre convidada, Daniele Berini, é Senior Policy Analyst do Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional, ICC Brasil, desde 2022. Juntou-se à ICC Brasil como Policy Analyst em 2020 e, anteriormente, atuou como analista de negócios e assistente de inteligência de mercado na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Atua como Policy Analyst, Policy Advocacy há mais de 5 anos, com foco em comércio internacional e desenvolvimento sustentável. É especialista em globalização e cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e graduada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Em 2018, foi uma das 12 jovens com potencial de liderança nos setores público e internacional, participantes do programa Mulheres Mentoras, da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Daniele, nós agradecemos sua presença e disponibilidade para participar do nosso evento. Passo então a palavra para a nossa convidada e darmos início à nossa palestra. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Pamela, pela apresentação. E queria começar agradecendo ao SERI pelo convite, aqui na pessoa da professora Patrícia Rinaldi, e também ao Fernando Cavallari, que nos ajudou a ter esse evento. Também queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Sei que é hora do almoço, e então, muito obrigada por me escutarem um pouquinho. Acho que eu esqueci de pegar aqui. O que eu preparei hoje, na verdade, é muito menos uma palestra, eu queria que fosse mais uma conversa. Então, vou falar um pouquinho, tá, gente? Não sei. O que tá rolando? A gente teve uma questão com... aqui. Então, o que eu preparei, na verdade, é para contar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui. Depois vou falar um pouquinho mais sobre a área de RIG, né, ou Policy Advocacy, Relações Institucionais e Governamentais, que é uma área razoavelmente nova aqui no Brasil. Trouxe também algumas habilidades que o profissional dessa área precisa ter, na minha visão. E depois vou contar para vocês um pouquinho do meu trabalho na ICC Brasil, com alguns casos concretos, para aterrissar toda essa teoria. Mas fiquem super à vontade. Eu sei que tem um espaço para perguntas, mas fiquem super à vontade para me interromper. Se alguma coisa não ficar clara, ou quiserem que eu elabore um pouquinho mais, só levantar a mão, tá bom? Então, começando um pouquinho pela minha trajetória, né? A Pamela já me apresentou um pouquinho. Eu sou formada em Relações Internacionais pela USP e
é até engraçado porque eu lembro que quando eu estava naquela fase de indecisão do ensino médio, né, o que eu vou prestar no vestibular, eu vim aqui na Facamp assistir uma palestra sobre a área, então é super bacana para mim voltar do outro lado da mesa, digamos, né? Eu já estive sentado onde vocês estão. Então, isso para mim é um super, enfim, é algo muito bacana, um super reconhecimento. Na época que eu estava na faculdade, eu queria descobrir o mundo, né? Então, acho que tem algo muito, assim, característico do profissional de relações internacionais, do aluno, que é simplesmente sabe, aquela coceirinha de sair por aí, ver o que está acontecendo, não só simplesmente ficar sentado na sala de aula, enfim. Então, eu acabei me envolvendo em alguns projetos extracurriculares. Um deles foi a Empresa Júnior de Relações Internacionais, da USP. Na época, eu tinha quase certeza que eu queria ser diplomata. Então, foi também um momento muito importante para entender que existiam outros caminhos dentro da área de relações internacionais, além da diplomacia. Eu fiz, né, o trainee, depois acabei virando gerente de marketing da Júnior, trabalhei num projeto bastante bacana com a P&G na época, e eu cuidava muito da parte de relações públicas. Então, nesse período também foi um momento muito importante para desenvolver algumas habilidades de gestão, de trabalho em equipe, entender, assim, apesar de ser uma empresa júnior, a gente tinha prazos, entregas. Então, assim, foi muito bacana para poder desenvolver toda essa responsabilidade, ter essa experiência, essa vivência da prática, não só da teoria, né? Então, foi, assim, fiquei 2 anos na Júnior. Depois que eu saí da Júnior, eu fui fazer meu intercâmbio acadêmico. A escolha pela Sciences Po em Menton, na França, foi muito porque eu entendia, eu tinha, enfim, uma grande curiosidade e até mesmo paixão pela região do Oriente Médio, e eu achava que, na forma como o currículo estava estruturado, eu não tinha a visão política e econômica da região, né, de por que aquela região era tão importante, e eu não conseguia entender por que era tanto foco de guerra. Então, eu queria explorar um pouquinho mais, entender um pouco mais isso. Então, eu fui para esse campus da Sciences Po, que é o Instituto de Políticas de Paris, que fica no sul da França, e eles têm como área principal o estudo do Oriente Médio e a região mediterrânea. Então, eu fui em 2014, no auge da crise síria, no auge enfim, logo após a Primavera Árabe. Então, tinha ali um contexto muito específico, e eu pude conviver com pessoas da região que trouxeram, enfim, olhares diferentes, quebraram vários preconceitos meus, né, no sentido de achar que, enfim, eu ia viver uma realidade, e eles traziam, assim, uma outra visão completamente diferente do que eu imaginava. E nessa época também, algo foi muito importante que eu trouxe comigo e tenho carregado comigo até hoje. Eu tive uma professora que era funcionária de carreira da Unicef, e nessa época estava sendo discutido os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na ONU. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar sobre os ODS. Naquela época era um momento de revisão dos Objetivos do Milênio e, enfim, delimitação do que seriam a Agenda 2030. Então, ela trouxe muito disso para a sala de aula, essas discussões, enfim. E isso voltou comigo para o Brasil, ficou comigo durante a minha carreira. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a princípio na área de inteligência de mercado. Então, era muito análise de tendência, análise de cenários, importação e exportação. Enfim, era muito mais, digamos, montar relatórios de comércio exterior e, enfim, análise de economia, assim, não tinha muito a ver até com o que eu faço hoje. E eu descobri a área de relações institucionais e governamentais em 2017, quando teve a Operação Carne Fraca. Não sei se vocês já acompanhavam, sabendo qual é. Eu vi algumas pessoas falando sim e algumas pessoas falando não. Então, a Operação Carne Fraca foi uma das maiores operações da Polícia Federal, que investigou algumas empresas sob acusação de adulteração de carne.
E o Brasil é um dos maiores, é o líder em exportação de carne bovina e de frango, e o mundo árabe é um dos principais compradores. Então, naquela época, Câmara de Comércio, enfim, estava tendo muita desinformação e perigava dos países árabes fecharem seus mercados. Então, foi instaurado um comitê de crise dentro da Câmara e eu pude acompanhar de perto o trabalho da área de relações institucionais e governamentais, de como que eles iam fazer, como ia ser a estratégia para continuar mantendo o fluxo comercial acontecendo. Então, as relações com o governo brasileiro, as interações com o governo árabes, enfim, foi quando eu tive essa primeira experiência e eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida, sabe? Foi aí que caiu a ficha, que eu falei, nossa, tá, como que eu faço isso, né? Então, eu comecei a me aproximar mais dessa área e nos anos subsequentes eu até, enfim, ajudei a planejar e realmente estruturar uma área robusta dentro da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E vocês lembram quando eu falei que eu trouxe comigo a agenda de sustentabilidade, enfim, eu trouxe essa agenda para dentro da Câmara porque eu entendia que cada vez mais isso ia impactar o comércio, isso ia impactar a credibilidade que o Brasil tinha lá fora. Enfim, segurança alimentar era um tema muito caro ao mundo árabe, e o Brasil é uma enorme potência, né? Então, isso me levou ao SDG Business Forum em Nova York, em 2018, e também foi o mesmo período que eu estava participando do programa de mentoria de mulheres do governo do estado de São Paulo. E eu tive a super sorte de ser mentorada pela Cônsul-Geral do México em São Paulo, na época, que foi uma pessoa essencial para me ajudar a pensar no meu caminho e na minha trajetória profissional. Algo que a gente até brinca hoje no trabalho, né, que é aquela frase clássica da Alice no País das Maravilhas, que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, ela foi também uma pessoa muito essencial para eu conseguir parar, pensar e ajudar a planejar o que eu queria para minha carreira para os próximos 5, 10 anos. Enfim, com tudo isso, me levou em 2020 a entrar na ICC Brasil, que é o Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional, que apesar do nome, não é uma Câmara de Comércio, é totalmente diferente o trabalho que eu faço hoje na ICC do que eu fazia em relações institucionais dentro da Câmara Árabe. Hoje, na área de policy da ICC, eu olho muito mais para como posicionar, né? Assim, meu trabalho consiste muito mais em como posicionar o Brasil lá fora, como trazer, enfim, melhorar o ambiente de negócios aqui de forma ampla. Então, não tem um setor específico, um país específico, é realmente olhar o que está acontecendo no mundo, traduzir isso para o Brasil e também levar as nossas, né, particularidades e casos de sucesso para fora, seja, né, para a própria sede, seja para diversos fóruns da governança global, como, enfim, OMC, a ONU, etc. Mas eu volto nisso rapidinho depois. Foi. Eu só queria, enfim, saber aqui o que vocês conhecem. Se vocês conhecem essa área, se vocês já ouviram falar, não, é algo totalmente novo, né? Então, a área de relações institucionais e governamentais, a atividade, né, desses profissionais, ela é exercida com o objetivo de representar a sociedade civil frente às autoridades. Então, é uma área que está crescendo e, de certa forma, ela é muito essencial para o fortalecimento da democracia. A defesa de interesses, ela é parte do jogo político, né? E quando policy advocacy, enfim, é feito de forma ética e responsável, só tem a agregar. Então, na minha época, falavam de diplomacia corporativa. Então, eram os diplomatas corporativos, os lobistas, enfim. Existe um projeto de lei, inclusive, dentro do Congresso para regulamentação do lobby da área. E existem algumas, até deixei como referência, mas se vocês quiserem, enfim, explorar um pouco mais,
tem a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais e o Instituto de Relações Governamentais, a ABRIG e o IRELGOV, que são responsáveis por, enfim, nos guiar como profissionais em termos de melhores práticas, em atuação, enfim. Então, o que é policy, né? Eu falo que eu sou profissional de policy e advocacy. Policy, traduzindo do inglês diretamente, é política. Na verdade, política no sentido de diretrizes, de filosofia, princípios, estratégia. Então, é meio que a narrativa, o conteúdo do que eu faço. Então, assim, quando eu penso, tem uma nova legislação sobre direitos humanos da Alemanha, que vai fazer com que as empresas que estão exportando para a Alemanha precisem saber quais são as ações dos seus fornecedores em relação a isso, né, para evitar trabalho escravo, enfim. O meu trabalho é muito olhar para o que está acontecendo, entender o ambiente e montar essa estratégia, tá? A gente está de acordo com isso, a gente não está de acordo com isso, quais são os impactos. Esse é um caso muito óbvio que a gente está de acordo com isso, né? Mas, assim, mas alguns casos não são tão claros assim. Então, policy é muito no sentido de entender o que está acontecendo no mundo, pensar no que funciona para as empresas, no caso da SCC Brasil, do setor privado, e aí, uma vez que a gente tem, digamos, esse posicionamento, essas diretrizes, essa forma de se posicionar, a gente vai para o advocacy, que aí é essencialmente a defesa de interesses. Então, ela é a prática política que é levada a cabo por esses profissionais. Então, uma vez que a gente entendeu o que a gente quer, policy é o conteúdo, advocacy é a ferramenta, digamos. E o que é lobby, né? Porque, enfim, tem essas várias terminologias em inglês e a gente fala de lei do lobby, enfim. Qual que é a diferença? O lobby, até, inclusive, é engraçado a origem da palavra, porque é literalmente por conta do lobby do hotel. Então, esses profissionais, há muito tempo atrás nos Estados Unidos, eles ficavam esperando as autoridades nos lobbies de hotéis para conseguir ou conversar ou despachar, enfim, alguma coisa nesse sentido. Negociar. Então, esses profissionais acabaram sendo chamados de lobistas por conta disso. Hoje em dia, esse termo até é um pouco pejorativo. Enfim, é muito... Não sei se vocês assistiram House of Cards. É bem essa parte. Assim. E a diferença de lobby para advocacy, essencialmente, é na estratégia que é utilizado e a natureza da política pública que é defendida. Então, lobby, normalmente, ele é mais direto, mais assertivo, mais direto com a autoridade, e ele geralmente tem uma política... Ele trata de um assunto muito específico, por exemplo, uma empresa, ou, enfim, uma ONG, ou enfim, a um ator específico, e não necessariamente ao benefício da sociedade civil como um todo, e do sistema político como um todo. O advocacy, ele já é mais indireto, então usa muito mais estratégias de sensibilização da opinião pública e políticas públicas mais amplas. Então, quando eu falo, né, que na SCC, até pela forma como a SCC é estruturada hoje, que é uma instituição multissetorial e apartidária, não dá para a gente fazer lobby. A gente não tem como defender um setor específico ou uma empresa específica. Enfim, a gente precisa entender o que vai impactar o setor privado de forma ampla, o ambiente de negócios de forma ampla, para poder atuar. Então, só... Oh, não. Acho que eu pulei um, né? Não. Eita. Não, mais um. Passa mais um, por gentileza. Aí, comentando um pouquinho das habilidades que eu acredito que o profissional de RIG precisa ter. Existe um termo, né? A gente tem os especialistas, os generalistas e os nexialistas, que é de um livro de um autor canadense, que agora eu não lembro o nome, mas é do Voyage of the Space Beagle, uma coisa assim, é dos anos 50. E
Nexialista é um profissional, né, uma pessoa que consegue conectar assuntos, pessoas aparentemente que não estão conectadas, e a partir disso pensar na resolução de problemas, antecipação de riscos, enfim. Então, essa é uma principal característica do profissional de relações institucionais e governamentais, que, no geral, eu acho que é uma característica basicamente dos profissionais de relações internacionais. Por isso que a gente vê os profissionais de RI cada vez mais seguindo carreira em RIG. Então, isso, né, envolve comunicação assertiva, visão holística e multidisciplinar, então entender leitura de ambiente, precisa ser curioso e aprender rápido também, porque muitas vezes as situações elas simplesmente surgem, demandam decisões rápidas, precisa estar pronto para atuar, precisa ter uma boa leitura de ambiente e habilidade de negociação e persuasão, se você for para uma área mais de advocacy de fato, né? Então, hoje a área tem as pessoas que fazem mais advocacy, tem as pessoas que ficam mais, digamos, em monitoramento político, que são as consultorias, tipo Prospectiva, BMJ, enfim. Então, assim, o perfil é bastante assim, diversificado até, mas acho que essas são as principais características de um profissional de RIG. Agora, sobre um pouquinho sobre a Câmara de Comércio Internacional. A ICC ela é uma entidade centenária, é uma organização sem fins lucrativos. Foi fundada em 1919, em Paris. E os fundadores, na época, eles, assim, no período entre guerras, eles acreditavam que seria pelo comércio internacional que ia, enfim, promover maior paz e prosperidade no continente. Então, esses fundadores eram empresários na época, e desde então a promoção do comércio internacional tem sido parte do DNA da ICC. Só que conforme o mundo foi ficando cada vez mais complexo, a pauta da ICC também se ampliou. Então, hoje a gente olha para todo um ecossistema, não só, né, enfim, discussões em termos de redução de tarifas, mas também meio ambiente é algo que está dentro da nossa pauta. Integridade, anticorrupção, economia digital, digitalização, como que inteligência artificial vai impactar os negócios, arbitragem e mediação. A arbitragem comercial é essencial, porque como você está num sistema internacional em que você não tem uma autoridade maior do que os estados, né? Quando você tem negócios internacionais, você não sabe direito, se eu não cumpro minha parte do contrato, para quem que eu recorro? Vai ser para o STF? Sabe? Não sei. Então, existem as câmaras arbitrais que ajudam a coordenar tudo isso e resolver essas disputas comerciais. A ICC tem uma das câmaras mais reconhecidas no mundo, que esse ano completa 100 anos também. A gente está no centenário da Corte. Desde 2017, a ICC também é a única entidade do setor privado com assento de observador na Assembleia Geral da ONU. Então, a gente tem o trabalho, a missão de levar a voz da economia real para os principais fóruns de discussão da governança global. Então, por exemplo, mudanças climáticas, que é um tema muito caro nesse momento atual. A ICC ela é o ponto focal para o setor privado e indústria da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Então, nós somos observadores das COPs. Eu tive a oportunidade de ir para Sharm el-Sheikh em novembro do ano passado e acompanhar as negociações. Foi uma experiência bem bacana, inclusive. Enfim, tem uma proximidade muito grande com a OMC. A ICC, inclusive, participou ativamente das discussões que levaram à criação da OMC. Antes era GATT. Então, assim, é muito interessante porque, de certa forma, aquele meu sonho de ser diplomata, ele está se realizando, mas de uma outra forma, né? Então, assim, eu sou bastante feliz de estar onde eu estou e poder contribuir dessa forma. E no Brasil, a gente também tem essa missão de trazer muito o que está sendo discutido lá fora, as melhores práticas, e contribuir muito, lógico, com os inputs dos membros da ICC, que são as empresas,
contribuir com fóruns de diálogo do governo, oficiais do governo, como a Câmara, como o Conselho Consultivo do Setor Privado da CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior, e o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, GIP, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E eu acho que a parte da minha exposição é isso. Não sei se tem perguntas ou se vocês gostariam que eu contasse alguma coisa mais, mais específica. Fernando? Obrigada, Daniele, pela apresentação. Então, vamos às perguntas. Vamos fazer de duas em duas, e aí você pode responder as duas em conjunto, pode ser? Então, a Rebeca vai passar o microfone. Não se esqueçam de se apresentar e fazer a pergunta. É porque está gravando. Oi, tudo bem? Eu sou a Camila, estou no terceiro ano de Relações Internacionais e, coincidentemente, meu sonho é ser diplomata. Tô brincando. Tipo, é a profissão que eu quero seguir. E uma coisa que você comentou, que você estava lá na COP27 e ainda era o governo anterior. Eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa transição de poder, porque as pautas do governo anterior e desse é muito diferente. Como que você trabalha nesses casos, tipo, como que é o seu trabalho nesses casos de transição? Porque as pautas, enfim, são diferentes. E, enfim, obrigado pela palestra. Imagina, obrigada pela pergunta. Sem fazer nenhum juízo de valor, nem nada, o nosso trabalho é muito entender quem é o nosso público, de quem que a gente está defendendo os interesses, né? Então, a gente, quando identifica que tem uma narrativa que vai contrária à nossa, por exemplo, né, ou não só, enfim, aqui estou falando pela, assim, não estou falando pela ICC, mas enfim, por esse trabalho, a gente sempre tenta colocar de uma forma positiva, se colocar como plataforma de diálogo e entender, por isso que leitura de ambiente é tão importante, você precisa entender a outra pessoa, com quem você está falando, para adequar o que você está defendendo à linguagem dela e conseguir convencer da importância, enfim, nem sempre isso dá 100% certo, porque, enfim, a decisão, no final das contas, acaba sendo da autoridade e da forma como acontece. Em termos especificamente dessa questão da transição do governo, a gente sempre tem pautas pensando na melhoria do ambiente de negócios e também no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, por exemplo, na COP25, na COP26, na 7 já estava um pouquinho mais pacificado, mas existe uma grande discussão sobre mercados de carbono, na questão da transição para uma economia mais verde. E a ICC ela tem um posicionamento bastante claro de que isso é importante, de que é um passo extremamente relevante para essa transição, se a gente realmente quiser descarbonizar o mundo até 2050. E então a gente se utilizou muito do argumento de potencial econômico que não deixar esse bonde passar. Assim, o Brasil ele tem muita capacidade de aproveitar e gerar renda sabe, usar esse mecanismo para, digamos, trazer não só investimentos estrangeiros, mas também investir em outras áreas que são essenciais: educação, capacitação, geração de emprego, enfim. Então, posicionar o Brasil. Nosso objetivo era fazer com que o Brasil tivesse uma posição menos resistente às negociações do artigo 6 do Acordo de Paris. E em Glasgow o acordo saiu. Então, na COP27, a transição especificamente é muito interessante porque, como a gente é uma instituição apartidária, a partir desses movimentos, né, desses posicionamentos muito claros que a gente tem, a gente se propõe a conversar com todos. Então, ser realmente uma plataforma de diálogo. E é muito bacana porque teve um evento no final do ano passado
que nós fomos procurados por um governo parceiro, e eles entendiam que a ICC era a instituição mais neutra, que conseguiria colocar todo mundo na mesma sala para conversar. Então, isso é muito bacana, sabe? De realmente poder estar ali e conseguir conversar com todos, enfim, não se envolver em pautas muito sensíveis politicamente, mas sempre impulsionar essa agenda pensando no melhor da sociedade civil. Não sei se eu te respondi. Respondeu? Oi, tudo bem? Eu sou o Vitor, estou no 3º ano de RI. E você estava falando sobre que essa instituição defende os interesses do setor privado, mas no começo da palestra você também falou sobre que é uma representação da sociedade civil em frente aos órgãos governamentais. Aí eu acho que eu fiquei um pouco confuso, né, nisso de como isso funciona entre um e outro, como essa discussão é feita. Então, é muito engraçado porque setor privado, na verdade, é parte da sociedade civil. Porque nós não somos, assim, os empresários, eles não têm um cargo oficial governamental. Então, a área de RIG, na verdade, ela pode estar em todos os lugares. Ela pode estar em ONGs, inclusive, por exemplo, o pessoal da TNC tem da Nature Conservancy, a própria Greenpeace, enfim, sempre tem esse viés muito forte de defesa de interesses também. E isso que é muito interessante da profissão, porque hoje eu posso estar nesse papel, dentro desse sede, defendendo os interesses das empresas, né, do setor privado, que estão, assim, por exemplo, como o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, ou o próprio Pacto Global da ONU, e pode ser que amanhã eu esteja fazendo algo muito similar ao que eu faço hoje, só que pelo Greenpeace, entendeu? Então, o que é muito bacana dessa área é que muitas vezes você consegue migrar, às vezes até mesmo. Hoje eu trabalho com comércio internacional, amanhã eu vou trabalhar com meio ambiente, amanhã eu vou para uma associação de software. Então realmente você consegue, enfim, ir moldando a sua carreira de acordo com o que você acredita, com os seus interesses também. Então é isso, quando a gente fala de sociedade civil ampla, inclui setor privado, incluem as empresas, incluem as ONGs, enfim, até mesmo comunidades originárias, enfim, é algo realmente bem amplo essa área de RIG. Alô? Foi. A gente conversou um pouquinho antes sobre a palestra. E aí eu falei para você, até comentei sobre como aqui na faculdade a gente tem essa visão muito distinta do que é governamental e o que é corporativo, de como as organizações internacionais funcionam e como as empresas às vezes são muitas vezes colocadas como vilãs ou como uma figura antagônica a esse processo governamental. E aí eu acho que fica claro, talvez pela pergunta do Vitor, como isso está muito no nosso pensamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como, na verdade, essa é uma área que vai convergir as duas partes e como, na verdade, são partes complementares, né? Até porque as empresas fazem parte dos estados, enfim. Se você puder falar um pouco sobre isso, acho que seria muito rico para todo mundo aqui. Não, com certeza. A área de relações institucionais e governamentais, ela, como eu disse, se você faz um advocacy bem feito, com ética, transparência, e realmente está preocupado em olhar para políticas públicas que vão melhorar a sociedade e, enfim, de forma ampla, né, pensando no desenvolvimento econômico e social, com responsabilidade ambiental, enfim, isso só tem a acrescentar, faz parte e fortalece o processo democrático. Então, porque uma decisão tomada apenas enfim, no governo, muitas vezes não reflete a realidade da sociedade. Né? Então, é impossível você saber de tudo, é impossível você conseguir mensurar todos os seus impactos. E numa democracia é extremamente relevante e importante que você tenha esses atores que dialoguem, seja entre si, seja diretamente com o governo, seja com parceiros, enfim, e tragam essa visão. É óbvio, o trabalho da autoridade também não é nada fácil de
coletar todos esses grupos de interesse, entender o que faz sentido e o que não faz para aquela política pública específica que eles estavam pensando, ou até mesmo para o que eles, né, aquele determinado governo acredita em termos de espectro político. Mas isso é algo muito fundamental. A divisão entre economia, pelo menos isso é o que eu acredito, economia, política, empresa, o que é governo, o que é federal, o que é estadual, tudo isso é muito, digamos, modelos que a gente cria para conseguir navegar nesse mundo. Mas na prática está tudo muito conectado. Então é tipo o efeito borboleta. Você toma uma decisão hoje que hoje parece a melhor coisa, daqui 40 anos não faz mais sentido, porque o mundo mudou e muitas das coisas aconteceram. E você pode gerar um baita problema ou então um baita benefício. É algo que... e por isso que é tão importante ter esse profissional que vai acompanhar, que vai olhar, vai coordenar interesses, vai, enfim, olhar dessa forma mais ampla, multissetorial e multidisciplinar, e vai ajudar sempre pensando na melhoria da regulamentação. Toda lei pode ser aprimorada ao longo do tempo, seja para refletir um novo contexto, seja para, enfim, para corrigir algo pernicioso, não intencionalmente. Então, isso é o que eu particularmente acredito. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luigi, eu sou aluno do primeiro ano de Relações Internacionais. Eu tenho vontade de fazer diplomacia também. Você falou que quando você entrou na área que você está agora, você sentiu que você está realizando o seu sonho de diplomacia de uma forma diferente. Aí eu gostaria de saber como que é para você essa área que você está agora, como que você realiza essa parte de diplomática na questão comercial que você está atuando agora? Por conta de você estar trabalhando em uma área mais política, sabe? Como que foi essa mudança para você, esse descobrimento? Eu acho que quando eu digo que, de certa forma, estou realizando esse meu sonho, acho que é muito porque a diplomacia, óbvio, tem ali né, o componente de você representar seu país, os interesses do seu país, enfim. Mas o que eu acho muito, muito bacana, até, assim, meus pais estão aqui na plateia, gente. Mas quando eles perguntam o que eu faço, e assim, o que a ICC faz? Eu falo, é a ONU do setor privado, sabe? Então, a gente tem... a gente faz parte desse processo, da construção do processo de governança global. Então, conforme o mundo foi ficando mais complexo, os atores também mudaram, né? Então, enfim, globalização trouxe uma mudança do sistema internacional muito importante, com novos assuntos, novos temas, novos desafios, novos atores. E poder fazer parte disso, acompanhar, por exemplo, o que está sendo discutido dentro de um comitê específico dentro da OCDE, ou, por exemplo, a minha ida para a COP. Eu entrei como observadora, eu entrei na sala de negociações e eu via todos os representantes dos países discutindo textos. Então, assim, acompanhava a madrugada dentro também. Então, assim, foi um trabalho, foi bem bacana poder ver isso na prática, sabe? Então, de certa forma, acaba sendo, né, esse ambiente internacional que a ICC proporciona também, eu acho que é algo que me complementa muito. Tem profissionais de RIG que são 100% focados, por exemplo, em estados como São Paulo, enfim, Pará e etc. Alguns são 100% focados em Brasília, Congresso Nacional. E essa visão global que a ICC proporciona também é algo que acho que contribui para essa sensação de que estou fazendo parte de algo maior, trabalho com relações internacionais e estou ali um pouquinho na diplomacia, sabe? Foi.
Eu sou a Rebeca, eu sou aluna do 2º ano de Relações Internacionais e estagiária do SERI também. E eu queria saber que dica que você dá para os nossos alunos também que querem seguir nessa área que você está atuando. Tá. Uma primeira dica que eu diria é aproveitem as oportunidades que a faculdade traz além da sala de aula. Sala de aula é muito importante, mas envolvam-se em extensão, palestras, enfim, para me achar um pouco como essa. E, enfim, grupos de discussão. O quanto mais vocês se envolverem nessas atividades extracurriculares, conhecerem pessoas, vocês vão desenvolvendo habilidades muito importantes para ser um profissional dessa área. E acho que uma outra dica também é para aqueles que querem começar, eu diria que um primeiro estágio interessante seria talvez uma consultoria de HellGov, porque daí você vai aprender a navegar em Diário Oficial da União, enfim, entender o processo legislativo, enfim, acho que tem algumas coisas que você, né, o profissional naturalmente ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu acho que seria essa, assim, para início de carreira, eu acho que eu diria procurem algo nessa, assim, para se familiarizar com essa linguagem, entender como que funciona o mundo da política. Alô? Funcionou. Era mais ou menos minha pergunta, mas puxando o gancho, então, queria saber como você enxerga essa área no Brasil atualmente, como a área de relações internacionais de modo geral e a área de HellGov, como a gente pode encontrar oportunidades nessa área, enfim, que conselhos você daria também? Tá. Quando eu estava para me formar, eu lembro que eu usava muito como referência uma cena pós-créditos de Procurando Nemo, que era quando eles conseguiam rolar dentro do saquinho, chegavam no mar, e aí eles falavam, tá, e agora, o que a gente faz? Né? Porque estavam dentro do saquinho e eles não sabiam... Beleza, chegamos no mar, mas e agora? Esse era o nosso grande objetivo de vida. Então, assim, eu senti que meu grande objetivo de vida era ser uma internacionalista. E aí, quando eu me formei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Então, eu acho que todo mundo passa um pouco por essa ansiedade, e eu acho que o que é muito bacana da área de RI é que ela é muito ampla. Então, você consegue muito moldar a sua trajetória de acordo com os seus próprios interesses e, enfim, e as oportunidades que surgem. Eu tenho colegas que foram para o mercado financeiro, tenho colegas que foram para a tecnologia, trabalhar com, enfim, experiência do usuário, enfim, nada a ver com RI, e se deram super bem. Alguns outros para consultorias de negócio. Tenho colegas diplomatas, então é muito ampla. E eu acho que cada vez mais o mercado está entendendo o profissional de RI não só como... Assim como, por exemplo, você vê, enfim, uma vaga um pouco mais tipo administração, então você conversa com grandes executivos, e a grande maioria é formada em engenharia, eu acho que cada vez mais o profissional de RI está ganhando espaço em vagas que você precisa dessa interação com o outro, que você, enfim, precisa... A gente é muito bom em analisar, em se relacionar, em fazer essas conexões, né, de assuntos que não necessariamente são relacionados, enfim, acho que isso... A área de RI é muito nova ainda, se a gente for comparar, assim, a área de RIG até um certo tempo era muito dominada pelo pessoal do direito, até por conta dessa questão da linguagem mais jurídica, projeto de lei, acompanhamento, enfim. E hoje, cada vez mais, os profissionais de RI estão entrando nessa área. Então, eu vejo muito como plano crescimento, assim, cada vez mais, um mundo mais globalizado. Se a gente, como Brasil, quiser também se posicionar cada vez mais, né, como uma voz importante no cenário internacional, o profissional de RI vai ser cada vez mais necessário. Mais alguma pergunta? Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de dizer alguma coisa? Bom, já que não temos mais pergunta, Daniele, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Dar algum
conselho mais geral, não sei. Não, acho que na verdade encerrar. só agradecer mesmo. E, enfim, eu estou super à disposição, deixei meus contatos, enfim, LinkedIn, e-mail pessoal, se vocês quiserem depois bater um papo mais específico, fiquem super à vontade e muito obrigada por terem vindo e terem me escutado nessa tarde. Bom, encerramos assim a palestra Conversas de Carreira Tornando-se Internacionalista. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da Daniele Berini e sua excelente apresentação. Agradecemos também a presença de todos e não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar os trabalhos que o CERI vem desenvolvendo e também para acompanhar as mais novidades em comemoração aos 20 anos do curso de Relações Internacionais da Facamp. Gostaríamos de relembrar também que a gravação dessa palestra estará disponível no nosso canal do YouTube. Deixaremos o acesso ao link do Linktree da bio do Instagram, que é @seriefacamp. Então, quem ainda não segue, nos sigam lá. E muito obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Mais uma vez, Daniela, obrigada. É isso.